Eu gostaria de começar com uma definição da palavra experiência, porque, obviamente, experiência mística é simplesmente um tipo de experiência, e o conceito maior seria experiência em geral. Então, eu vou traduzir de um dicionário em inglês. Experiência é contato prático com e observação de fatos e eventos. Então, nesse sentido, uma experiência sempre envolve um fato. Por exemplo, mesmo uma ilusão, mas a pessoa está tendo uma experiência do conteúdo da sua mente. Mesmo, por exemplo, no caso de uma alucinação, que a pessoa está vendo uma alucinação, mas está vendo aquilo. Então, é uma experiência autêntica e real de uma alucinação. Então, primeiro tem experiência, que é a ideia mais básica, e depois eu diria que de experiência, o próximo conceito seria correspondência. Por exemplo, eu tenho uma experiência, agora, até que ponto, ou em que sentido, minha experiência corresponde a uma realidade fora da minha mente. Obviamente, no caso de uma ilusão ou alucinação, a experiência, pelo menos com todos os seus detalhes, reflete ou apresenta uma realidade que existe na minha mente. Então, a que ponto o conteúdo da minha experiência existe independentemente fora da minha mente? Então, isso é correspondência. E eu diria que se é o caso que algo realmente existe fora da minha mente, e se é o caso que minha mente, sentidos, todo o meu aparelho de experiência existe de tal forma que é capaz, competente assim para ter essa experiência, e se eu sou relativamente são, então é possível que eu tenha uma experiência objetiva. Dizer que minha experiência objetiva não significa que não existem também elementos subjetivos. Por exemplo, agora estou olhando aqui mesmo. Na realidade, estou olhando um parque aqui, que está frente ao meu apartamento, e tem como se chama, um grama verde, pasto verde aí no parque. Então, podemos dizer que, sem entrar naquelas discussões filosóficas, se a cor verde está na minha mente ou na grama mesmo, e vamos dizer simplesmente que existe um parque com grama que se apresenta um observador humano normal como grama verde. Estou falando com o Charity, estou escolhendo minhas palavras. Então, por isso, podemos dizer que o fato da grama ser verde, sem entrar nos detalhes filosóficos de que isso significa, mas vamos dizer grama verde no sentido comum. Então, minha percepção, minha experiência, que fora do apartamento existe um parque, que no parque tem grama verde, é uma observação objetiva. E qualquer observador humano que é mentalmente e neurologicamente em boa saúde, vai também ver que a grama é verde e que existe o parque aqui fora do meu apartamento.
Então, mas, obviamente, minha experiência do parquezinho, minha experiência da grama verde é pessoal. Por exemplo, pode ser que, como no meu caso, eu gosto muito de parques, eu gosto muito assim, de grama verde e tudo isso. Então, para mim, é uma felicidade ter um parque frente ao meu apartamento. Outra pessoa talvez perdeu uma pessoa amada dentro de um parque, então todo mundo tem sua própria experiência do parque. Eu posso achar que este bairro aqui é bonito, outra pessoa pode dizer, não, eu prefiro outro tipo de arquitetura, ou não sei o quê. Então, existem aspectos subjetivos, porém, os aspectos subjetivos não mudam o fato de que estou vendo objetivamente muitas coisas. O conceito que tenho de que estou na cidade de Coronado, Califórnia, é objetivo. O fato de que estou em tal rua, ou que tem o parque, ou que tem a cidade tem uma certa população, ou que hoje tem um certo clima, ou certo... Tudo isso, então, tem muitos fatos objetivos e, ao mesmo tempo, respondo aos fatos subjetivamente. Agora, em certo momento, se minha resposta é forte demais, eu posso interferir com a objetividade da experiência. Por exemplo, se eu digo que esse parque é terrível, é horrível, por algum motivo de doença mental. Então, existe um equilíbrio entre subjetividade e objetividade, tal que a minha objetividade é suficiente e basicamente precisa, e ao mesmo tempo minha subjetividade não interfere com a objetividade e também cai dentro das margens do que podemos chamar de saúde mental. Agora, estou pintando esse quadro, digamos, porque eu quero primeiro ficar claro sobre o significado da palavra experiência. Agora, aplicando esse significado à experiência mística, as mesmas regras se aplicam. Que, obviamente, se eu digo que minha experiência mística é objetiva, e estou usando a palavra objetiva não só no sentido de que, como observador, eu sempre tenho acesso privilegiado ao conteúdo da minha mente. E se eu digo, por exemplo, que estou triste, ninguém mais pode dizer, não, você não está realmente triste. Se eu estou falando em sério, honestamente. Mas quando eu digo que minha experiência mística é objetiva, estou falando isso no sentido de correspondência, que minha experiência corresponde objetivamente a uma realidade que existe fora da minha mente. Então, obviamente, se eu digo ou alego, como na realidade eu faço, ok, eu tenho experiência da alma eterna, que só essa alma tem experiência de Deus, essa experiência pode ser objetiva no sentido de correspondência unicamente se realmente existe uma alma eterna, que só esta alma, e que existe um Deus, e que as minhas percepções ou experiências dessas entidades caem razoavelmente dentro dos parâmetros de precisão de objetividade. É isso mais ou menos o que eu quero dizer quando eu digo que tenho uma experiência mística. Como dizem em inglês, que tenha cuidado com o que você deseja, porque me perguntaram sobre experiência.
mística.